Obra Ícaro Redimido. Psicografia de Gilson Freire pelo Espírito Adamastor. Capítulo 30. Sanando as chagas do passado. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos à humildade. Paulo, Romanos 12:16. Sincera curiosidade nos motivava a continuar ouvindo o enredo das transatas aventuras de nossos amigos. Mas deveríamos aguardar agora pacientemente que Heitor nos convocasse para o próximo encontro. Não tardou para que Adelaide me concitasse a visitar Alberto, a fim de nos ajuizarmos de seu novo estado, após a intensa crise revivencial. Enquanto nos dirigíamos ao seu encontro, teci-lhe algumas considerações. Estamos presenciando momentos decisivos na história de nosso irmão e podemos antever que a sua cirurgia psíquica está por terminar. Chaga de profundo e arraigado ódio, drenando o fel de sórdido rancor, emerge agora dos recessos de sua alma, a revelar-nos que ainda estava ativa e necessita ser tratada para que ele conquiste verdadeiro alívio. É fato comum na medicina terrena que auxiliares preparem o enfermo, abrindo-lhe os tecidos até o local mais delicado do preparamento operatório. Quando, então, o médico principal comparece para atuar com a sua insubstituível habilidade. Somos os assistentes dessa cirurgia mental, Adelaide. Clivamos os planos teciduais de sua alma até o ponto mais profundo. Agora devemos entregá-lo a Heitor, o cirurgião mestre, a fim de que execute o ato decisivo que irá de fato proporcionar-lhe a cura. Depois, como fazem os ajudantes, iremos proceder à sutura dos tecidos abertos. Nossa tarefa está chegando ao fim, minha amiga. Deparamo-nos, enfim, com a explicação para a deficiência sexual de sua última encarnação e visualizamos os reais motivos de sua missão, deferiu a irmã, compreendendo que razões mais profundas justificavam todas as nossas carências e dores. Surpreendeu-me igualmente a revelação de Heitor. Todos, sem exceção, trazemos do passado iguais desventuras e atos condenatórios, pois somos espíritos falidos, Adelaide, em busca da reconquista dos valores divinos depositados nos arcanos do ser. E não detemos o direito de julgar quem quer que seja. O orgulho, o egoísmo e o instinto inato de rebeldia nos motivam doentiamente nos enredos da vida, dilapidando-nos a pureza de origem, fazendo de nossas experiências reencarnatórias uma via de redenção para o espírito imortal. Aceitemos ou não, essa é a realidade incontestável da existência, o que justifica o seu rol de exigências para conosco. O passado nos macula a todos. Entretanto, não podemos vivenciá-lo como um atavismo a nos reter nas fileiras primevas da jornada evolutiva. Como o traste inútil, deve ser deixado à beira da estrada depois de sublimarmos as forças que o geraram, transformando-as em virtudes divinas para a eternidade. Alberto, contudo, divisando-nos de longe, apressava-se ao nosso encontro, interrompendo-nos o colóquio. Irradiando tranquilidade, entregou-se ao nosso abraço reconfortado para grande alívio nosso. Embora ainda constrito pelas soturnas delações, estava plenamente cônscio do presente e ciente do caráter revivencial das emoções que lhe dominavam o cenário íntimo no dia anterior. Perguntando-nos por Heitor, ansiava pela presença do distinto amigo, pois queria entabular com ele novos entendimentos com respeito às experiências do passado, que tão vivamente também o aprisionaram.
A despeito do funesto pretérito que juntos compartilharam nas teias do destino, o nobre mentor lhe suscitara os mais sinceros sentimentos de verdadeira afetividade. Para nossa alegria, no mesmo dia, recebíamos uma mensagem de Heitor, convidando-nos para nova reunião ao entardecer. E no momento aprazado encontramo-nos, dispostos à continuidade de nossas ricas confabulações. Após cumprimentar-nos efusivamente, o preletor, sem denotar as canhestras atitudes daqueles que, ao terem as fraquezas desvendadas, sofrem por se verem sob o julgamento alheio, falhou, abastecendo-nos de auspiciosos alvitres. Espero que se tenham refeito das soturnas emoções que lhes tresmalharam o coração no último dia, inundando-os de pesarosas sensações. Sinto envolvê-los nesse funesto trama, porém, um único fim nos leva a chamar de volta tão amargas lembranças, sanear nossas paisagens conscienciais, a fim de calar sombrias angústias que ainda nos premem a alma, a fim de que a luz divina que em nós reside brilhe com todo o seu fulgor. E para isso contamos com a compreensão e o prestimoso apoio dos irmãos. Abraçando fervorosamente Alberto e sem maiores preâmbulos, passou a relatar-nos a continuidade dos fatos. Amigos, perfeitamente cientes do vilão de nossa história, haverão de perdoar-me as imensas mazelas do passado, o qual não posso ocultar sem ferir minha própria dignidade. Faz-me bem que me vejam como realmente sou, alguém necessitado de equilíbrio moral e que luta para superar grandes erros, cujas extensões vocês não podem ainda aquilatar. Continuemos esse sórdido enredo em busca de minha indispensável recipiência, única via capaz de nos proporcionar a elísia paz que almejamos. Ante nossa silenciosa atenção, seguiu o mentor. Somente a desencarnação dolorosa foi capaz de deter-me nos graves delitos praticados em nome de uma fé equivocada, mesmo sabendo que o Evangelho nos pede o perdão e o amor irrestrito aos inimigos, como solução para todos os males das relações humanas. A verdade diluía-se-me ante os olhos fixos no orgulho vil e na crueldade contumaz. Aguardava com a morte a minha entrada triunfante nos páramos celestes, como representante que era do poder divino na terra, e esperava que o próprio Deus viesse receber-me com pompas, agradecido pelos serviços que lhe prestara. Grave equívoco que somente me alimentou de novas revoltas, projetado na inquestionável realidade do além-túmulo, onde cada qual encontra a vida que semeou nas paisagens interiores. Atraído fui, de fato, como se referiu Alberto, às furnas abissais, a fim de consumir as imensas maldades acumuladas na consciência. O injustiçado amigo, porém, não me acompanhou na jornada de trevas e dores, resguardado que se achava pelas forças operosas do bem, em decorrência de sua posição de vítima, facultando-lhe méritos para o socorro. Após a permanência em regiões umbralinas purgatórias, desvairado pelas energias sexuais em desalinho e ainda sob os olhos atentos de sua amada, terminou por ser recolhido pelos obreiros do Senhor e cuidado como enfermo em planos de refazimento. Após breve intervalo, em que não nos animamos a intervir, o proletor aderiu. Quanto a mim, surpreendido pela imensa penúria espiritual, fui envolvido por satânicas entidades e açoitado pelos numerosos desafetos que buscavam vingança, pois um inimigo jamais se destrói.
era joguete em suas mãos, recebendo de volta merecidamente todos os golpes de crueldade e insensatez com os quais eu os alvejava em vida. Tanta dor me suplicava a alma que exorei, desfeito em sincero arrependimento, piedade aos céus, implorando por imediato refúgio na carne. Todo sacrifício seria pouco para evadir-me das ardentes chamas que me abrasavam no altar da consciência. Sedento de luz e paz, requisitei reencarnação em dolorosa condição de escravo, e dentro em breve renasci em terras brasileiras, em humílima senzala, envergando destarte a mesma petulância da qual me investira no passado. Entretanto, não fui capaz de me subordinar à autoridade imposta pelos senhorios e não me adaptei à rotina de trabalhos forçados, recebendo por isso atrozes castigos. O pelourinho reteve-me por diversas vezes. As chibatadas frequentemente me abriam feridas no dorso e as algemas me acorrentavam permanentemente, mediante as repetidas tentativas de evasão. Diante da renitente incorreção, restou-me como última punição ser enterrado vivo, com a cabeça para fora, a fim de que a morte lenta me abrandasse o irredutível caráter. Perante tamanho suplício, vergastado pelo desespero e acossado ainda pelas enormes culpas do passado, ao retornar novamente ao plano espiritual, fui constrangido a lembrar-me do amor divino, que a ninguém abandona, clamando por misericórdia e oportunidades de regeneração. E o divino respondeu-me com a bênção do trabalho dignificante. Comovido ante o contundente relato, permanecemos silentes ao ouvir o mentor. Profundamente renovado pelos imanes sofrimentos, pude reassumir o domínio de minhas conquistas anteriores. Sensibilizado pelo drama da escravidão, passei a trabalhar ativamente em prol do ideal abolicionista, identificando-me com os deserdados da sorte. Por ter sido um deles, empenhei-me com fervor na defesa de seus direitos, iniciando-me verdadeiramente na escola do Evangelho. Após anos de dedicação à digna tarefa, consegui refazer o espírito e retornar às meditações e estudos teológicos que tanto me apraziam. Auxiliado por benfeitores que sabem tolerar a ignorância e o orgulho daqueles que caminham na retaguarda dos impositivos morais, com a alma transmudada para o bem e sedenta da luz divina, inteiramente ciente dos grandes malefícios praticados nas encarnações anteriores, desejei ardentemente o perdão dos inimigos do passado, a fim de angariar novos valores para o espírito. Identificando no casal Bartolomeu e Paula as maiores vítimas de minha improbidade, supliquei à direção espiritual da vida oportunidade para empenhar-me em favor de suas felicidades, a fim de que pudesse transformá-los em verdadeiros irmãos e filhos do coração. Esse foi o início de uma tarefa a qual passei a dedicar minha vida na erraticidade e que me unia à intenção de algo realizar em prol da humanidade, e cujo progresso impusera injustificados obstáculos. Motivado por esses sinceros propósitos, pude então me aproximar dos queridos companheiros, que se achavam socorridos em esferas espirituais de refazimento. Alberto, admirando-se dos relatos, rememorava o seu interlúdio reencarnatório, dando-se conta do cenário ainda efusivo que se lhe aclarava na memória espiritual. Heitor, agora mais aliviado por penetrar fases mais auspiciosas de seu pretérito, desanuviou o pesar que lhe descoloria a face e prosseguiu. Naquela época, meus queridos áulicos prepostos do luminar espírito Leonardo da Vinci,
arrebanhavam colaboradores para o desempenho de uma importante tarefa, a conquista da navegação aérea, indispensável ao futuro da civilização. E Bartolomeu, em decorrência do aquilatado gênio inventivo e suas bem-sucedidas experiências com o balão voador, chamou-lhes a atenção. Ele perfazia todas as exigências necessárias para o empreendimento, além de se achar comprometido com a humanidade em decorrência da investida nas guerras, quando se conduzia como o armeiro Zenon, como já vimos. Desta forma, ele foi convidado a trabalhar nas linhas de frente, integrando-se ao corpo de pioneiros da nova era que se iniciava. Consubstanciando esses interesses, havia o fato de que Bartolomeu, como vimos, desde cedo se encantara com os ensinamentos de Arquimedes, cuja ciência se esmerou em aplicar em seus inventos, como vocês devem se recordar, consorciando-se desde aquela época com os adidos desse magno espírito. E recordemos, como certamente não é novidade para vocês, que o ilustre grego e Leonardo da Vinci são reencarnações do mesmo espírito que retornou com o possênio terreno, juntando-se à pleide de missionários que compuseram a profícua desenvoltura renascentista programada para libertar-nos do subjugo das trevas medievais. Embevecidos com os relatos, continuamos a ouvi-lo. Como todos sabemos, foi Arquimedes, então Leonardo da Vinci, quem fundou na Terra a ciência do voo mecanizado. A possibilidade de o homem alcançar-se às alturas já o fascinava desde épocas remotas e chegou, em vida, a idealizar várias máquinas voadoras, das quais a mais famosa é o ornitóptero. Inspirado nos pássaros, nunca chegou a ser construído, porém com ele o cientista estabeleceu verdadeiramente os princípios básicos da aviação. Desta forma, ele foi o verdadeiro precursor dos estudos aeronáuticos e, na esfera espiritual, continuou a trabalhar pela implantação de suas ideias, então amadurecidas o suficiente para o êxito do intento. Reunindo diversos espíritos auxiliares e seguindo a direção espiritual de nosso orbe, passou então à execução de seus planos, porém, desta feita, sem que participasse diretamente, permanecendo como o foco central de inspiração dos trabalhos. Por isso, no mundo dos espíritos, como nossos queridos amigos não ignoram, consideramo-lo o mentor da aeronavegação da Terra, pois dele partiu a orientação de todas as ideias que se sustentaram o seu surpreendente desenvolvimento em todos os tempos. Imprimindo sinceridade ao seu relato e com a fronte desanuviada, seguiu. Bartolomeu se engajara na tarefa com afinco e vivo entusiasmo, coadunando sua necessidade de ressarcimento com os interesses de sua aguçada inteligência. Quanto a mim, por bênção divina, renovado e cônscio dos graves compromissos, tive minha solicitação atendida, passando a trabalhar na tarefa regeneradora em prol do antigo inimigo e do progresso humano. Aproximei-me assim do companheiro com sincero anseio de redimir minhas pesadas culpas, convencendo-o de minhas boas intenções. Ciente de que lhe competiria missão de elevado risco nas linhas de frente do projeto, quis ajudá-lo fervorosamente na concretização dos planos que eu mesmo perturbara seriamente no passado. Desejei torná-lo grande e lutar pela sua glória entre os homens, fazendo-os reconhecer sua lídima genialidade, que eu havia tratado de denigrir por indigna inveja. Eu o acompanharia na jornada terrena, porém do lado de cá, cuidando para que seus desígnios se efetivassem. Assim,
mesmo sem deter qualidades para isso, seria o seu protetor, zelando não somente pelas suas ideias, mas também pela sua segurança, resguardando-o dos acidentes que poderiam ser graves a ponto de lhe impedir a tarefa. Eis, meus irmãos, como as forças do destino se armaram para a solução dos dramas que havíamos semeado na imprevidência do pretérito. E eis como me envolvi na empreitada que competia a Alberto e para a qual eu não detinha condições intelectivas. Alberto admirava-se do fato, considerando os motivos que o levaram a olvidar completamente aqueles fatos, enquanto o mentor agregava. Unidos nesses propósitos, passamos a frequentar os cursos de adestramentos desenvolvidos pela equipe de Da Vinci, iniciando o laço de amizade que nos encobriria os laivos do passado. Guardo como feliz recordação as vezes que podemos juntos assistir às preleções do iluminado Espírito que, desde os planos elevados, nos comandava, visitando-nos diretamente e dirigindo-nos a palavra, a fim de orientar e incitar-nos ao trabalho. Em meio a grande número de outros prestimosos companheiros igualmente convocados para a tarefa, fomos todos bafejados por relicário de luzes, arregimentando-nos os mais nobres sentimentos de dedicação e sacrifício em prol do desenvolvimento da ciência. A irmã Paula, naquela feita, não se integrara diretamente a esses planos, pois não se envolvera com compromissos tais. Não o acompanharia, pois Bartolomeu, incorrido em grave perturbação da sexualidade, deveria impor aos desregramentos renovados hábitos coercitivos. Ela renasceria de volta na França, palco dos novos empreendimentos de Alberto, porém, cerca de 30 anos depois, evitando-se assim que se consorciassem, desenvolvendo sua experiência carnal à distância segura do companheiro. Não se reservando, contudo, vida matrimonial, aguardaria mais uma vez para a reconstrução do almejado ninho doméstico, renunciando aos seus anseios em favor das prementes necessidades do amado esposo. Como todos, permanecíamos emudecidos, aguardando a continuidade da estuante narração. Heitor, ainda pleno de entusiasmo, prosseguiu. Ele seria investido de uma grave inibição da sexualidade, que inclusive auxiliaria decisivamente no sucesso de sua missão, em decorrência da premente necessidade de corrigenda nesse campo, seria privado da vazão das forças sexuais pelas vias naturais, fazendo-se desviar todo o seu potencial para a criatividade intelectiva. Sim, queridos, como era de se esperar, Bartolomeu renascia, por sugestões dos prestimosos que nos assistiam, incapacitado para as trocas genésicas, medida providencial imediatamente acatada por ele, ciente que se achava dos infrenes desvios arregimentados nesta área. A deficiência sexual que o acompanhou torna-se assim naturalmente compreensível, depois de desveladas suas irresponsáveis peripécias no mercantilismo dos prazeres carnais, pois recordemos que Jesus nos recomendou entrar na vida sem os órgãos que nos facilitam a perdição moral. Sem olvidarmos que, por força da lei de compensação, os excessos de toda a natureza que impomos a um segmento orgânico terminam por determinar-lhe natural hipotrofia, uma vez esgotado o estímulo hipertrófico inicial. Adelaide, titubeante, porém, acenando com o contentamento do aluno que se depara com a confirmação do ensinamento recebido, bafejando-se-lhe a razão, acrescentou:
aprendi de fato que o excesso leva à carência, lei que se expressa em qualquer campo fenomênico, seja no universo físico ou no âmbito de manifestações do comportamento moral. Acabo de receber essa lição e não posso olvidá-la. Heitor, denotando satisfação, na certeza de que coanudávamos inteiramente com seus preceitos, seguiu ao seu interessante relato. Ciente de que os grandes erros requerem grandes renúncias, o próprio Bartolomeu solicitou do plano espiritual providências seguras, temeroso que se achava de incorrer em males ainda maiores diante dos insopitáveis convites da sensualidade carnal, semeando novas dificuldades. Ele ansiava por impor correção às desalinhadas energias sexuais que ainda lhe causavam inconvenientes perturbações perispirituais, impedindo-lhe o equilíbrio e a felicidade. Estejamos definitivamente convencidos que a toda atividade, em qualquer expressão do comportamento, realizada com o propósito de satisfações egóicas, baseada, porém, na infelicidade alheia, embora nos proporcione irrisórios e fugares prazeres, é lesiva para nosso próprio bem-estar. Por isso, no delicado campo da sexualidade, se gerimos danos à moral e à probidade alheia, ferindo os sentimentos daqueles que nos dedicam à sinceridade de afeto, estamos lastimando de modo grave a nós mesmos. E para males acentuados, fazem-se necessários remédios amargos. Por isso, Bartolomeu aceitou o árduo alvitre da castidade, imposta por impedimentos biológicos, diante da qual não poderia evadir-se. Assim compreendemos também porque Jesus nos diz que há eunucos que a si mesmos se fazem, a fim de ingressarem mais depressa no domínio das virtudes divinas que nos consubstanciam a alma. Que seria do mármore bruto se rejeitasse o martelo que lhe esculpe a beleza das formas? Disse, como para mim mesmo. Sem dúvida, de igual forma, como arrancar o brilho da gema tosca sem o atrito do buril? Por isso a carne não atende nunca a aleatórios impulsos, como se o acaso lhe dominasse as manifestações. Ao alcançarmos uma compreensão mais dilatada, entendemos que ela é orientada a cumprir sempre com as necessidades do Espírito Eterno. Ao renascer, contudo, olvidamos os fatos e o impropério da revolta passa a dominar-nos, levando-nos a julgar como inadequadas e indevidas as limitações que nos obstaculizam o exaltado anseio por prazeres, agregou Heitor, visando repassar ensinamentos especialmente para Alberto. Nosso amigo permanecia extasiado, admirando a sábia arquitetura da vida, plenamente ciente de todo o enredo com que Heitor nos brindava. Nutrindo-se com as pertinentes informações, remia-se diante da lei divina, precavendo-se de seu indevido juízo e sanando a revolta suscitada pela ignorância, aurindo surpreendentes benefícios para a sua estabilidade emocional. Tínhamos de admitir os seus elevados méritos ao se fazer jus a tamanha dádiva, pois a grande maioria dos desencarnados passa pelo interstício reencarnatório sem se dar conta de suas experiências em vidas passadas. Heitor, contudo, não se deteve aclarando-nos. Além da inibição sexual, Bartolomeu precisava desvestir o caráter dos excessos
a que se habituara. Recebia um corpo de reduzida expressão física, a fim de fazer vergar a renitente altivez. A robustez que vimos em Zenon, alimentada por excessiva confiança em si mesmo, contraiu-se na pequenez corpórea, e a beleza helênica das formas de Bartolomeu, exploradas de forma inadequada para a sedução do sexo oposto, investiu-se das desproporções fisionômicas de Alberto, conformado com a cabeça avolumada em relação ao pequeno corpo e nas orelhas de abano que tanto o incomodavam. E entendemos até mesmo que seu cabelo, insistentemente partido ao meio, era um costume anterior, habituado, que se achava em assim pentear a longa cabeleira. Aduiu Adelaide, investida de minúcias que as observações femininas lhe facultavam. Heitor, esboçando discreto sorriso e perfeitamente ciente das necessidades de esclarecimentos de nosso amigo, prosseguiu. Sua personalidade, desestabilizada por exagerada autoconfiança, alimentada em outras existências, filha de engrandecida valia de si mesmo, utilizada em prol da opressão e da maldade, contraiu-se na insegurança e no acanhamento que o caracterizavam, apesar de ter amealhado grande capacidade intelectual na vivência monástica. Compreendemos desta forma como o habilidoso e seguro orador sacro de então se fez intimidado e temeroso de qualquer apresentação pública, caracterizando Alberto exatamente no oposto de onde se habituara ao exagero. A despeito das inibições, ele contaria com meios para sobrepujar as dificuldades e empreender sua tarefa com sucesso. Recursos extraordinários seriam movidos e disponibilizados a seu favor para que pudesse superar com êxito das deficiências e encontrar o equilíbrio das pulsões psicodinâmicas, convidando-o a acomodar o espírito nos limites da humildade. Investido desses impositivos de reforma, nosso amigo ingressou na vida, ciente do seu papel a cumprir na história, falando-lhe alto no âmago da consciência intuitiva. As energias psíquicas também se contraem quando, atingindo os limites de seus excessos, se desgastam. A retração, nesse caso, comparece como correção necessária à contenção de novos e intoleráveis desregramentos. Ousei agregar, procurando aliviar Alberto, ainda constrangidos pelas suas limitações. Vemos assim como as forças psicossomáticas se reverberam, por rebote reacionário, demorando-se nos antípodas de seus exageros. Na lei divina, tudo se concatena em princípios irretorquíveis. Alberto. As carências nos servem de coerção aos abusos, ensinando-nos a viver na equanimidade e temperança necessárias à saúde do espírito. Nossos amigos, devidamente formados na ciência do psiquismo, entendem muito bem que a personalidade de nosso amigo se constrangiu na exata proporção de seus excessos. Anuiu Heitor com a intenção de fixar ensinamentos valiosos para todos nós. Compreendemos que os espíritos capazes, destituídos, porém, da correta orientação que a modéstia nos impõe, necessitam dessas inibições, sem as quais prosseguiriam pelos incautos caminhos da jactância em que se comprazem. Por isso, são recursos da misericórdia divina a nosso favor e não mandatos de castigo.
E não podemos olvidar que essas importantes limitações físicas, na verdade, auxiliaram-no na condução da missão, pois, gerando frustrações, franquearam mecanismos de compensação, levando a preenchê-las com o inusitado. Ainda que diante da revolta do orgulho insatisfeito e da contingência de suas poderosas forças mentais, ele tenha terminado por induzir-se a novas e errôneas defesas hipertróficas do psiquismo, sucumbindo depois pela intolerável frustração da vaidade, vergastando-lhe os valores malbaratados pela insana fuga da vida. Admirávamos a riqueza de relato de Heitor, em cujos enredos íamos encontrando as explicações para todos os entraves e aptidões que havíamos verificado em Alberto. Adelaide, em respeitoso silêncio, frequentemente me buscava com um olhar percussiente, dando-me a entender que, enfim, compreendia as motivações ainda inexplicáveis para as desventuras que o amigo narrara em suas digressões. Todo o roteiro de sua experiência terrena ia se coanudando em perfeita lógica na egrégea arquitetura da vida, demonstrando-nos que a lei divina nos entretece a existência com base nos enganos e méritos do passado, favorecendo-nos com a bênção da oportunidade para o refazimento dos erros e a conquista de valores genuínos para a eternidade. Não há dores injustificáveis e inúteis, como não há dons gratuitos. Dentro da notável exigência da lei, dirigindo com perfeição nos recônditos do complexo e amplo conjunto da criação, cada caso em particular na exata posição e dimensão de suas necessidades. Voltando-se agora particularmente para Alberto, Heitor reiterava informes que lhe valeriam como valiosos recursos curativos, indispensáveis para a cicatrização das chagas ainda abertas na alma. Agora você pode compreender muito bem todo o contexto de sua vida, Alberto. Nas imprudências vividas no campo da sexualidade, como Bartolomeu, estão as razões mais profundas para o cerceamento de sua sexualidade. E no ódio destrutivo de Zenon encontraremos seu impulso de abdicação em prol do bem comum. E você pode também entender que suas limitações eram urgentes e indispensáveis recursos em favor de seu equilíbrio. Eis, em síntese, a revelação dos planos que antecederam a sua reencarnação. Premências e danos que foram cuidadosamente programados. E eu me investi da tarefa de ajudar a efetivá-los em sua vida. Participei ativamente junto de você em todas as suas peripécias e por isso conheço sua história como você mesmo. Fiz-lhe companhia aos arriscados e solitários voos, embarcando em suas frágeis máquinas voadoras, torcendo pelo seu sucesso. Se não lhe pude evitar os acidentes, tudo fiz para minorar os seus efeitos. Chorei com seus fracassos como se fossem meus, e habitei seus sonhos, nutrindo com os projetos que apreendíamos da equipe que nos assistia e que você depois executava com fidelidade. Graças aos dotes de preciosa inteligência e perspicaz intuição. Não havia recursos para se testar a estabilidade e eficácia dos incipientes aparelhos voadores, e esse era o meio de que dispunhamos para empreender ajuda efetiva, a fim de se evitar malogros perigosos, dificultando o progresso da conquista aérea. Contudo, como lhe disse, não venho em busca de reconhecimento, pois nada demais fiz que não estivesse computado nos meus imensos débitos para com você e com o progresso humano. Após silêncio oportuno,
permitindo-nos assimilar as sábias ponderações, admirando a perfeita lógica do roteiro de redenção que a sabedoria da vida nos propõe, visando unicamente ao nosso bem, prosseguiu o preletor, repassando as lições ante o crescente interesse de Alberto. Desarte. É preciso que você reconheça que a ajuda emanada do mundo espiritual superior não é exclusiva e não participa de nossas afanadas disputas e contendas, que objetivam unicamente doentia hegemonia. Como você, toda a equipe de espíritos igualmente capazes era objeto de cuidadoso acompanhamento no desenrolar dos planos, cuja finalidade era dar asas aos homens. Todos se reuniam durante o sono físico, em memoráveis encontros onde discutiam e recebiam instruções dos espíritos responsáveis pela condução das ideias, que posteriormente funcionavam como acertadas intuições, solucionando adequadamente os naturais empecilhos. Os mais habituados na arte da mediunidade onírica iam à frente, sem que tirassem os méritos daqueles que tardavam um pouco mais a perceber o caminho correto. Dentre esses pioneiros, recordamo-nos de George Cayley, o verdadeiro precursor, quem fez de fato o primeiro aeroplano bem-sucedido. Otto Lilienthal, que perseguindo obstinadamente o que antevia em seus sonhos, perdeu a vida nos seus experimentos. Otávio Chanute, que efetivou centenas de voos planados não tripulados. Samuel Langley, que postulou todos os indispensáveis princípios físicos da aeronáutica, orientando todos os demais operários do voo humano, e dos famosos irmãos Wright, aqueles que empreenderam de fato o primeiro voo motorizado. A contribuição de todos esses valorosos companheiros foi indispensável ao sucesso da empreitada, verdadeiro esforço de uma equipe que reunia encarnados e desencarnados em torno do objetivo comum de angariar benefícios para a humanidade, jamais para ressaltar egóicas ufânias. Alberto, ao ouvir a referência aos irmãos Wright, emitia destoante onda mental que a contragosto tentava sofrear, imediatamente percebida por todos nós, revelando que desajustado sentimento ainda estava ativo e continuava a lhe ferir a alma. Diante de tamanha dissonância emocional, Heitor se detinha, qual médico meticuloso que, percebendo o exato local que acomodava uma patologia, ali concentrava sua acendrada atuação. Fazendo ligeira pausa, como a arrebanhar elementos de persuasão e irradiando certo pesar, continuou a lhe dirigir a palavra, qual pai diante do filho imaturo. Alberto, debele com sofreguidão esses impulsos insopitáveis do orgulho ferido, antes que o lesem ainda mais. Sei que lhe foi duro golpe ter de ceder as glórias da primazia aos irmãos norte-americanos, quando o mundo ainda o ovacionava pela inusitada conquista. Reconheça, contudo, que tal providência lhe foi valoroso medicamento para exaltada e perigosa vaidade. A altivez é chaga funesta para a alma e deve ser combatida a qualquer custo, meu amigo. Os irmãos que o assistem vêm lutando no afã de debelá-la em você desde longa data, e é chegada a hora de fazer a sua parte. E sem dar-lhe tempo para intervir, esclareceu. É inquestionável, os Wright voaram primeiro e lhes cabe a prioridade do invento na ingerência do tempo, mas não na valorização eterna dos préstimos da lei, os quais compartilham em igualdade de condições com você.
Isto em nada lhe tira os proventos espirituais, pois seu primeiro é efêmero valor que interessa apenas às vaidades humanas e os seus doentios nacionalismos e separatistas. Aos olhos da vida, o curto espaço na escala do tempo que lhe separa não é suficiente para roubar méritos a nenhum de vocês, visto que os seus resultados não foram copiados uns dos outros, e todos cumpriram com suas missões e a contento, respondendo adequadamente ao apelo do mundo espiritual. O que realmente importa é o enorme bem que vocês proporcionaram à humanidade. E você colaborou decisivamente para tornar a aviação uma realidade prática, saudando o antigo débito para com o progresso terreno. Eis sua surpreendente conquista e o que realmente lhes diz respeito. O restante interessa apenas a nossa falaz vaidade, a qual devemos combater com todas as forças da alma. Nossos irmãos americanos, embasados por ambições desmedidas, na mesma errônea satisfação da jactância, moveram-lhe silenciosa e injustificável guerra de supremacia, na qual todos, na verdade, foram derrotados, vendo-se ameaçados pelo seu inconteste sucesso na Europa, cuja primazia ninguém ousava discutir, pagaram de fato ao Peirei para destituí-lo da merecida glória, ocupando-lhe o lugar. Isso, contudo, não lhe deve ser motivo de mágoas, porém problemática a que eles compete. Convém pôr-se de acordo com a lei, meu amigo, admitindo a lição como necessária ao seu crescimento espiritual. Deixe que o mundo idolatre os heróis do mundo, pois Jesus nos recomendou dar a César o que é de César e nos disse que os glorificados pelos errôneos valores terrenos não o são na apreciação da lei divina. As honrarias da terra nela devem permanecer, e nos interessa apenas ser aureolados por Deus no altar da própria consciência. Como Alberto emudecia, envergonhado diante da realidade, Heitor agregou: ante o espírito ainda imaturo, você se deixou conduzir pelas dores da mágoa. Refratário aos insistentes convites à modéstia, ver seu nome destituído do rol de heróis da aviação foi-lhe duro golpe, bem sei. Também me doeu, pois eu estava empenhado em sua felicidade, mas não podia macomunar-se-me com o erro de ensoberbecer-se de maneira tão desmedida. Sei que você merecia o destaque pelo imenso esforço empreendido e pela inquestionável genialidade, porém, a lição de humildade que lhe era urgente medicamento para a alma. Nossos prepostos orientaram-me para dissuadi-lo do injustificável processo judicial que você intencionava mover contra os irmãos americanos e o comparsa francês, e tratei de fazê-lo logo, pois eles detinham de fato o direito à primazia. Ademais, essas armas não convêm ao espírito cristão. Jesus não nos indicou como grave erro pretender sobrepujar os irmãos de jornada, recomendando-nos como a justa a posição de servo e menor de todos. Sua insistência em se sobrepor a eles não o fez acometer-se de séria lesão emocional, arremetando-o à dolorosa depressão, como muito bem já identificaram os companheiros que agora o assistem. Alberto acolhia os sublimes ensinamentos nos alforjes da alma, enquanto Heitor seguiu elucidando. Adentremos novamente um pouco os desconhecidos bastidores da questão, a fim de esclarecer os fatos sob os olhos da realidade espiritual, embora muito já lhe tenha sido revelado. Os irmãos Orville e Wilbur Wright são os mesmos Joseph e Etienne Montgolfier,
os franceses pioneiros da aeroestação, porém não os inventores do balão, como já vimos. Renasceram na América empenhados na continuidade de suas tarefas e participaram juntos com você do mesmo esforço de equipe. Como todos que compunham o quadro de trabalhos compreendiam perfeitamente que o intento inventivo, na verdade, não lhes pertencia, e vendo ainda que os espíritos nobres trabalhavam pelo bem comum, renunciando às perigosas vaidades do destaque pessoal, não se importavam com quem de fato iria merecer a glória da primazia. Isso não interessava a ninguém, embevecidos que se achavam pelos enlevos espirituais que os moviam. Leonardo da Vinci é quem detinha os verdadeiros méritos. Seus servidores semeavam as ideias à espera de que florescessem em campo fértil, sem se importarem onde germinariam primeiro. Não nos é surpreendente o fato de que vocês, em locais distantes e em tempo aproximado, tenham desenvolvido trabalho em tudo semelhante? Isso prova que essas ideias não se restringem aos seus próprios domínios mentais. Elas se irradiavam da esfera espiritual, portanto ninguém as detinha. Não há direitos e supremacias entre os encarnados, e suas honrarias são irrisórias e fictícias. Eis a realidade, meu amigo. É verdade, Alberto, aqui no mundo espiritual, quem de fato consideramos o criador do avião e é venerado como o pai da aeronavegação, com justa razão, é Leonardo da Vinci, como muito bem nos esclareceu o Heitor. Ele abdicou do próprio nome, cedendo as glórias aos inventores da Terra, pelo fato meritório de nossa admiração e que caracteriza os grandes espíritos. Apressei-me a reforçar as alegações do mentor, convencendo-o da realidade dos novos fatos que entreteciam sua história. Com a intenção de convencer o amigo de seus equívocos, persuadindo-o a abandonar definitivamente a contenda, Heitor revelou ainda. Ademais, convém ainda relembrar-lhe que, ao envergar a personalidade de Zenon, você se gabou em demasia do título de inventor do canhão, desfrutando doentia arrogância do afamado epíteto que lhe conferiu destacada posição no mundo espiritual inferior, permitindo-lhe decisiva atuação na manutenção das guerras. Nutrindo-se por tanto tempo de tão perigosa elação, explorando o malfadado atributo no exercício da crueldade, você terminou por compreender os males que lhe causara ao despertar das realidades do espírito. Diante do fracasso da renúncia sacerdotal e temendo novos danos à consciência eterna, antes de reencarnar você solicitou, com instância dos prepostos que o orientavam, e a destituição das glórias do invento do avião, resguardando-o de novas quedas pelo orgulho. No esquecimento da carne, contudo, você não tolerou a experiência letiva, resvalando-se para o despenhadeiro da revolta e do amor próprio ferido, sem que os valores da simplicidade pudessem amparar-lhe a fragorosa derrota no autocídio. Como Alberto se recolhia demisso diante da lembrança que finalmente tomava-lhe de assalto à memória, Heitor, comovido, seguiu desafiando agora palavras de consolo. Renegue de vez a irrelevante questão, filho. A visão abrangente da realidade que a morte nos proporciona capacita-nos a entender as aberrações que praticamos na vida em defesa do nosso orgulho. Nosso personalismo exclusivista nos estimula a inúteis contendas, e nossos países na crosta despendem esforços improfícuos na imposição de hegemonias, excitantes de perigosos chauvinismos que tantos males têm causado à humanidade. Abandonemos definitivamente tais errôneos propósitos.
Deixemos os homens da terra entregues às suas intermináveis e indignas discussões em torno de questões de somenos importância, que não dizem respeito aos valores genuínos do espírito. Santos Dumont é um nome que ficará na idolatria de sua nação terrena, porém você não o deterá por muito tempo, uma vez que partir para a nova aventura na carne, envergando uma personalidade renovada, sepultará no passado o inventor do 14 bis, o ganhador do Prêmio Deutsch. Fatos que não mais lhe interessarão e você não continuará pleitando para si tais conquistas. Coisas que o tempo procumbe, meu amigo. Tratemos nós, pois, de cuidar do amanhã, semeando no presente nossa felicidade futura, entregando ao pretérito seus males e suas falácias. Dirigindo o cândido olhar ao alto, ainda falou: estejamos convencidos. As glórias que mais nos engrandecem não são as do intelecto, e muito menos aquelas que se embasam na superação dos valores alheios, mas sim as do amor, consubstanciadas na doação de nós mesmos em favor dos demais, entretecidas pela renúncia à nossa hegemonia. Recordemos que a exaltação do individualismo egóico pode nos proporcionar alegrias fugazes na terra, porém é capaz de nos impor lesivos impulsos hipertróficos ao psiquismo. A satisfação dos vencedores, quando fundamentada na humilhação dos vencidos, é semente perniciosa que fará germinar fruto nocivo para quem a granjeou. Os vitoriosos do mundo, embora sejam ovacionados pelas massas, comumente são envenenados pelas invejas daqueles que se sentem usurpados de suas pretensões, perpetrando zoeses obstáculos às suas venturas. Além do mais, estaremos cumprindo com os preceitos evangélicos se nos empenharmos com sinceridade na defesa dos méritos de nossos irmãos americanos. Jesus nos recomendou, como recurso indispensável à bem-aventurança, desejar aos outros todo o bem que queremos para nós mesmos. Portanto, as honrarias e a importância que acreditarmos indispensáveis à nossa felicidade, aprendamos a cedê-las aos demais, abdicando-nos do milenar egoísmo. Não tolerei o roubo da glória. É verdade. Deixei-me resvalar para o despenhadeiro do desespero por ato de extremada covardia diante da vergonha que se me impunha, confessou Alberto, entre lágrimas de sincero arrependimento. Sim, meu filho, admitir a verdade nos faz bem, redarguiu Heitor. Você desafiou as alturas e resistiu aos fortes ventos sem esmorecer. Arriscou-se às mais intrépidas aventuras sem titubear, mas sucumbiu ao orgulho ferido. A destituição da primazia lhe foi mais grave do que a queda dos telhados do Trocadeiro, onde quase morreu. Lembro-me de que, ao lhe fazer companhia nos solitários voos, sentia com você como a vastidão do céu nos fazia insignificantes, suscitando-nos sentimentos de providencial humildade. Permutávamos impressões mudas, porém clamorosas, embevecidos diante do majestoso palco de suas aventuras. Não havia como renegar os sentimentos de lealdade aos imperativos do espírito que nos irmanavam. Naqueles páramos solitários era fácil dialogar com você, pois você julgava estar confabulando consigo mesmo. As promessas de renúncia ao personalismo eram as mais sinceras possíveis. Você se comprometia a não aurir benefícios com aquelas surpreendentes máquinas, na certeza absoluta de que não lhe pertenciam. E, de fato, um grande desprendimento dos valores monetários lhe embasou a carreira de inventos. Mas você não pôde ceder aos convites da idolatria e que as pompas humanas lhe ofertavam. E nossas digressões não foram o bastante para demovê-lo dos engodos da jactância. Ao experimentar as glórias do mundo,
não mais quis se desvencilhar delas. Olvidava que os inusitados feitos já conquistados e morredouros na memória dos povos eram por demais surpreendentes e impossíveis a um homem comum realizar, suficientes o bastante para imortalizá-lo na galeria dos grandes heróis da humanidade e satisfazer-lhe as vaidades. Porém, você não se deu por contente, lastimavelmente. A conquista da dirigibilidade, que selou de modo convincente a possibilidade do voo motorizado, e a primazia do aeroplano autopropelido foram conquistas suas de questionável mérito. E que imenso sucesso foi o de Moselle. Nele você realmente se esmerou, copiando com perfeição o modelo que os amigos espirituais lhe ditavam durante o sono físico, com reduzidas necessidades de reajustes posteriores. Todas as futuras construções da aviação se basearam em suas linhas mestras, mas não lhe bastaram a alma sedenta de eloquentes notoriedades que o convencessem dos valores divinos de que não se julgava possuidor. Com os olhos umedecidos, Alberto permaneceu silene enquanto Heitor explicava. O espírito feito de substância sagrada e herdeiro da aventura eterna desejaria viver na felicidade plena das realizações gloriosas, imune a toda e qualquer frustração ou fracasso. Por isso, aqueles que experimentam os louros das vitórias não se conformam em descer do pedestal de ilusões em que se comprazem, sofrendo de modo desmedido qualquer imposição de nivelar-se ao plano comum dos homens. Qual Ícaro, com as asas abrasadas pelas luzes da altivez, você se precipitou nos abismos da ignomínia. Frustrado, sentindo-se de maneira descabida um falido, você preferiu refugiar-se na depredação dos tesouros mais nobres que trazia no seu espírito, impondo-se ao autoextermínio. Sinto não ter podido evitar o drama maior que pôs fim à sua aventura terrena, meu amigo. Porém, lhe asseguro que fiz tudo para persuadi-lo a mudar o panorama íntimo. Unido ao seu coração, sentia seus sofrimentos como se fossem meus. Sua decepção diante dos fracassos naturais, percalços do caminho, era imensa e despropositada, porque seu orgulho não admitia que falhas pudessem lhe macular o soberbo espírito. Eis, em síntese, o que o levou ao suicídio, Alberto. Os companheiros que o assistem já caracterizam muito bem essas ocultas causas de seus sofrimentos, e não precisamos mais ressaltá-las aos seus olhos. Alberto acenava com a cabeça o seu consentimento e Heitor continuou a esclarecer. Recordo-me das muitas vezes que, rogando fervorosamente aos céus recursos suplementares, conseguia persuadi-lo a evadir-se do intento de pôr fim à vida, mas não alcançava retirá-lo do imenso fosso de infundadas decepções e dores que você mesmo impunha à alma. Por vezes, meu esforço diante de sua sensibilidade exaltada era tanto que o levava a denotar-me a presença na visão espiritual. Contudo, você me identificava como o antigo algoz do passado, o assassino cruel, suscitando-lhe infundados temores e a alusão de estar sendo perseguido por inimigo invisível, deixando-o à mercê dos julgamentos errôneos por parte dos encarnados, que passaram a considerá-lo com a razão comprometida. Pobre de mim, não conseguia sentir suas boas intenções em minhas desalinhadas percepções, considerou Alberto, ainda constrito. Hoje sei que somente podia divisar o ódio e o temor tomava conta de minhas emoções. Reconheço que não pude suportar a perda da primazia e a vivi com enorme decepção. Foi uma dor intolerável, porém hoje ainda sofro por ter capitulado diante de um fato
que me deveria ter aceito com hombridade e vivenciado como preciosa lição de humildade. Vejo que dei guarida a um sofrimento indigno e injustificável e que agora me abate ainda mais com a amargura do arrependimento. Ajude-me, benfeitor, quero soerguer as forças combalidas de minha alma. Não se intimide diante da queda, prosseguiu Heitor com invulgar sabedoria. Todos nós, sem exceção, subimos e descemos ao longo da linha da evolução, pois, na verdade, somos almas em reconstrução na jornada evolutiva em busca dos valores divinos que desbaratamos. Nesse encalce, a cada incursão na carne, conseguimos uma ínfima parcela de sucesso, pois a ignorância ainda viceja soberana, menoscabando nossos melhores intentos. Por isso, nossa romagem terrena se compõe de pequenos êxitos e grandes fracassos, até que os recursos empreitados pelo socorro divino nos permitam a inversão de tal realidade. Isso faz de nossa caminhada não uma escalada contínua e retilínea de ascensão, mas circunvoluções progressivas, periodicamente entrecortadas por quedas, quando nos precipitamos nas contrações das dores corretivas e na necessária derrocada dos errôneos valores acumulados. Em seu conjunto, contudo, o ganho ascensional termina por predominar sobre os declínios e conseguimos progredir sempre. Como Zenon, você caiu pelo ódio, apesar das conquistas e da habilidade da arte. Na pessoa de Bartolomeu, pelo sexo desvirtuado e a despeito dos ganhos no campo da erudição e do conhecimento. E como Alberto, sucumbiu pela vaidade excessiva, embora tenha adquirido patrimônio excedente de inteligência. Em nosso plano, costumamos chamar essas quedas de mal de híbris, em referência ao herói que na tragédia grega cai pelo orgulho e arrogância excessivos, mal a que todos estamos ainda sujeitos na vida e que se cura facilmente com a imposição da modéstia, da aceitação de nossas limitações e, sobretudo, da valorização do outro em detrimento de nossas vaidades. Jamais ouvira menção a esse mal de híbris e registrei com interesse a nova informação que vinha enriquecer meus parcos conhecimentos. Sem tergiversar, Heitor completou. Destarte é forçoso ainda considerarmos que todos os artífices do voo humano na realidade fracassaram no campo moral, a despeito do grande sucesso tecnológico. Você pela intolerância à primazia subtraída e os Wright pela ganância excessiva. Estes interessados em auferir proventos com o invento, esconderam-no, aguardando que o aparelho se tornasse viável e aparecessem interessados em comprar-lhes a patente. Enquanto isso, você fazia questão de tudo revelar aos interesses do mundo, pois tinha pressa em saldar seus débitos com o progresso. Você já era rico o bastante e buscava somente a exaltação de seu personalismo, a fim de compensar as ocultas deficiências no campo da sexualidade frustrada. Por isso nada vendia e tudo cedia com aparente desinteresse. Você pecou pela vaidade, aqueles erraram pela cobiça. Não seja, contudo, imprudente consigo mesmo, impondo-se sofrimentos inúteis e destruidores dos recursos que a divindade mobiliza ao seu favor. Soerga o ânimo abatido e permita-se paulatino crescimento rumo às lídimas conquistas do espírito. Não aumente sua dor, que ainda deverá prosseguir reverberando os erros do passado, até que, convertida em força renovadora para o bem, se esgote nos abscônditos recessos do inconsciente. Sua paz será fruto do esforço próprio na aquisição dos valores evangélicos, única porta de acesso à cura definitiva dos males do orgulho. Humildade, bondade restrita e aprendizado constante são seus mais preciosos medicamentos nesse momento. Não aguarde por recursos milagrosos, que não podemos ministrar-lhe. Mas faça sua parte,
espargindo sementes de esperança e renovado otimismo.